não sei muito bem, não. Realmente. Não, porque é verdade, eu já tinha sido sondado algumas vezes para governo. Eu uma vez entrei, ainda jovem, teve um candidato a presidente, que era um liberal, que era o Guilherme Afif, e eu, jovem ainda, pensava, Banco Central independente, câmbio flexível, privatização acelerada, reforma de previdência, tudo isso é um caminho da prosperidade, é um caminho conhecido, já foi percorrido por vários países. E jovem ainda, eu me ofereci para ajudar essa pessoa e ficamos lá em terceiro, quarto lugar na eleição, não deu certo e pronto, era só um sonho passageiro. Uhum. E, interessantemente, a vida foi me convencendo, por ceticismo, de que eu estava errado. Eu achava que o Brasil estava fora do lugar, o Brasil podia ser um grande país, e eu achava que eu poderia ajudar a consertar, mas acabei indo por outros caminhos, fundei bancos, fundei escolas, eu fundei o IBMEC, que em São Paulo se chama INSPER, fundei a Abril Educação, escola de negócios, fiz hospitais, criei o banco, é um banco conhecido, é o maior banco de investimento brasileiro, e sempre tentando construir coisas duradouras, coisas importantes, e com aquela sensação de que o Brasil não tinha muito jeito, não. O Brasil ia ser assim mesmo. Entendeu? O crescimento medíocre. Quando eu era jovem, a memória que eu tinha, o meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar uma família com recursos e tudo, porque era um país que crescia 7,3%, 7,4% ao ano, 20, 30 anos seguidos. O Brasil virou a maior colônia de japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então o Brasil trazia gente do mundo inteiro. 2 guerras mundiais, vinham todos os imigrantes para cá, industrializaram o sul do Brasil, fizeram o Brasil crescer. E eu tinha essa lembrança de um país próspero. E o Brasil foi se enterrando. O modelo econômico perverso. O modelo econômico foi corrompendo a política, foi estagnando a economia. E eu, distante da política, eu achava que a minha ajuda seria escrever artigos. Eu escrevia artigos, escrevia para revista, para jornais, escrevia para a Folha, para a Globo, para todos esses jornais. Passei anos escrevendo e achava que eu estava dando minha contribuição. De repente, por circunstâncias, acabei numa mesa conhecendo o presidente Bolsonaro. Na época ele era deputado, ele me chamava de professor, eu chamava de deputado. E ele falou assim, você quer me ajudar? Eu falei, já estou ajudando alguém, mas assim, sem o menor interesse em entrar em política e tal. E ele falou, olha, se essa pessoa desistir, você me ajuda? Que aí é o PT e eu estou do outro lado. Eu falei, sim, eu ajudo. E aí, com esse compromisso de eu ajudo, eu acabei entrando. E foi interessante, porque é o que eu digo, era uma aliança de liberais e conservadores, porque nós estávamos convencidos que o Brasil estava no caminho da miséria, o Brasil estava estagnado. Eu, inclusive, mesmo ajudando, eu falava, será que é possível mesmo? Será que nós vamos conseguir erguer o país? O país estava no chão, quebrado. Empresas estatais quebradas, crescimento zero. Eu tinha visto a tragédia brasileira ao longo de décadas. O Brasil crescia 7, passou a crescer 6, 5, 4, 0. E um ceticismo geral, eu entrei meio conversando, ajudando, de repente, quando vi, já estava lá dentro, estava ajudando uma outra pessoa, quando vi, já estava lá dentro. Aí me surpreendeu a determinação do presidente, inclusive a franqueza o tempo inteiro, dizendo, olha, a luta vai ser muito difícil. E tal. Logo depois ele foi brutalmente atacado, esfaqueado. Eu vi a luta do homem. Nós viajando para Davos com 1 mês de governo, ele com aquele saco aqui do lado, e eu falando, vai dormir, vai descansar lá. Ele, não, eu vou ficar aqui, eu não quero privilégio, não vou dormir lá, eu vou ficar aqui. O presidente, só o senhor tomou a facada, ninguém aqui tomou a facada. Não, mas eu não vou sair daqui, nós vamos dormir todos sentados. Então, um cara determinado, um cara sem privilégio, sem nada, falando sempre a verdade, sendo muito correto. Maus modos, eu dizia na época, as pessoas, bom, como é que você foi parar nisso aí, Paulo? O que você está ajudando? Eu falei, é uma aliança de liberais e conservadores, porque nós tivemos 30 anos de governo de esquerda. Ficamos em último lugar no PISA, paramos de crescer, a política se corrompeu. Então,
vamos fazer uma aliança de liberais e conservadores e tentar voltar para o caminho da prosperidade, que é um caminho conhecido. É um caminho conhecido, é o que nós estamos tentando percorrer. Logo que começa o governo, eu vejo um homem determinado, brutalmente atacado também na mídia. Eu até racionalizei, porque as pessoas diziam, pô, mas ele também... Eu falo, peraí, quem sofreu o ódio foi ele. Ele levou a facada. Então, que negócio é esse chamar, dizer que ele é que está espalhando o ódio? Ele foi vítima do ódio, ele tomou a facada. Primeiro. E segundo, o seguinte, maus modos. O presidente tem maus modos, mas tem bons princípios, tem boas intenções, é como eu imagino. Então, logo no começo, nosso relacionamento inicial foi um olhar para o outro, ele confiou em mim para tocar a economia, e eu falei, bom, política eu não entendo muito, vamos ver se ele cuida dessa parte. Então foi assim que nós acabamos começando a trabalhar juntos. Fizemos um primeiro ano com reformas, a coisa estava mais ou menos andando, começamos a levantar o Brasil estava no chão, nós começamos a levantar o Brasil. Sofremos a crise hídrica, sofremos a crise que houve lá com o colapso da Argentina, 40% das nossas exportações industriais, de São Paulo principalmente, iam para a Argentina. Ao mesmo tempo, aconteceu Brumadinho. Brumadinho nos tirou também 0,3, 0,4 de crescimento do PIB. Então, nós fomos atingidos por 2 ou 3 acidentes assim, econômicos fulminantes. E, mesmo assim, nós, no primeiro trimestre de 2020, o Brasil estava começando a decolar. Até agora, nós não tínhamos conseguido bater a arrecadação no início de 2020, que era sinal que a economia já estava começando a decolar. Nosso plano originário era crescer 1% no primeiro ano, fazia as reformas, 2% no segundo ano, ia acelerando, 3,5%, já estávamos o Brasil já no caminho da prosperidade, recuperando sua dinâmica de crescimento. Infelizmente, abateu-se sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Quer dizer, chegou o Covid. E o que mais me impressionou durante o Covid foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar, quer dizer, hipocritamente. O sujeito atacava, em vez de falar, olha, tentem isso, tentem aquilo. Quer dizer, chegou muita gente, sai daí, Paulo, sai daí, não fica ajudando, não. E eu falava, 200 milhões de pessoas dependem de nós lá fora, vocês vão fazer política numa hora dessa? O que vai acontecer? Se o Brasil afunda numa crise dessa, tremenda, o Brasil vira Venezuela, você acha que vai ser presidente de quê? O que você acha que vai sobrar do lado de lá? Então eu não estou preocupado, mas salve sua biografia, eu não estou preocupado com a minha biografia, eu quero ajudar 200 milhões de pessoas. E se eu for avaliado, eu vou ser avaliado não pelos meus contemporâneos. Daqui a 4, 5 anos vão olhar para trás e ver o que nós fizemos durante essa pandemia. Então foi uma onda terrível quando ela chegou. Pra você ter uma ideia, nós baixamos as tarifas de importação de 1.500 produtos médicos hospitalares, antecipamos o pagamento para proteger os mais vulneráveis. O presidente tinha uma verdadeira obsessão com os invisíveis, com os mais frágeis, né? O presidente chegava e falava assim, PG, nessa fase ele já me chamava de PG, porque ele tinha uma certa dificuldade. Você vê características pessoais dele, né? Uma é essa de falar, olha, eu não quero privilégio, eu não vou dormir deitado enquanto vocês estão dormindo sentado, eu vou dormir sentado com vocês, no avião, indo para a Suíça. E eu falando, mas só o senhor tomou facada. Ninguém aqui tomou facada. Ele, não, mas nós vamos juntos. E foi embora com aquela sacola segurando aqui, né, como em processo de recuperação. Depois a mesma coisa, durante a pandemia, ele chega e fala, bom, está muito bom para todo mundo aí, vocês ficam vendo Netflix em casa, todo mundo com estabilidade de emprego, todo mundo com salário acima da população, todo mundo com family office, né? E o sujeito que vende a garrafa d'água no jogo de futebol? E o sujeito que vende pipoca no sinal? E o sujeito como é que esses caras vão viver? Nós temos que proteger esse pessoal tem que ser protegido. Criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de brasileiros protegidos. Nós perdemos 1 milhão de empregos formais em 60 dias. Parecia o fim do mundo. E ele dizendo assim, tem que fazer alguma coisa. Nós tínhamos um programa de renda básica. Nós já tínhamos desenhado. Você quer ajudar o pobre? Dá o dinheiro para ele na veia.
dá na mão e confia nele. Porque os governos anteriores, que acreditam em Estado grande, eles dão o dinheiro para um ministério, o ministério passa para um banco público, o banco público passa para o empresário, no final, você dá um sorvete com a casquinha, mas chega só a ponta da casquinha lá no pobre. O resto é tudo consumido no caminho. Então, nós já tínhamos essa ideia que nós tínhamos que dar a renda básica, na veia. Então, quando chegou o programa, nós botamos lá. Por uma questão, por um imperativo ético, nós não podíamos chegar, o chofer de táxi perdeu o emprego aqui em São Paulo, nós não podíamos chegar e botar assim, vai ganhar 2 vezes mais do que o Bolsa Família. Quer dizer que se for pobre nordestino, você vai receber menos do que for um chofer de táxi em São Paulo? Não. Então, nós mandamos, por um imperativo ético, nós mandamos, a equipe econômica mandou um número mais ou menos de 200, que é o que a Bolsa Família dava, sabendo que o Congresso aumentaria. Aí o Congresso foi aumentando, mas quem deu a martelada final foi o presidente. Porque o vocês presidente são acusados criou... de querer dar só os R$200. Não, por isso que eu falo, não acreditem nas narrativas políticas. Busquem os fatos. Os fatos. Eu estava lá, eu vi, o presidente me ligou. PG, estão roubando o nosso programa. Nós botamos um valor para poder começar a subir, só que eles estão dando uma subida um pouco maior para dizer que é deles. Podemos aumentar? Podemos, presidente. Vamos botar 600? Bota 550, presidente, porque nós precisamos que dure mais tempo. Se você botar muito alto, o dinheiro acaba. Se você botar um pouco mais baixo, pode durar 2 anos, 3 anos, pode durar mais. De qualquer forma, o Congresso só aprovou até o fim do ano o orçamento de guerra. Então a gente bota lá em cima, se for o caso, a gente recalibra. Perfeito, presidente. Está certíssimo. Vamos proteger os mais frágeis. Mas aí você está falando 600. desse agora? Não, foi lá atrás. Tá. Foi os primeiros 600. Tá. Aí vieram 600. Chegou no final do ano, acabou o programa e a doença parecia que estava descendo quando veio a segunda onda. Na hora que veio a segunda onda, vamos renovar o programa. Aí renovamos de novo, com 600. Porque ele caiu de 600, ele caiu para 300. Aí, quando a segunda onda pegou o Brasil de novo, voltou para 600. Aí chegou agora, estava acabando a onda de Covid. Nesse último ano, a Covid estava indo embora. Aí começou a guerra da Ucrânia. Preço de alimento, preço de energia, tudo subindo outra vez. Vamos levar até 600 no final. Aí botamos 600 de novo. É a maior transferência de renda que já aconteceu na história do Brasil. É 3 vezes maior. São 152 bilhões por ano. 3 vezes maior do que era o Bolsa Família.